Olá, Ares, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo, mais uma leitura atemporal e intuitiva para Sol, Ascendente e Vênus em Ares. Espero que todos estejam muito bem, gente. Vamos para mais uma leitura para essa semana. Eu tô um pouco gripado, tô com a cara toda descascando porque eu fiquei muito tempo na praia, mas sei lá, né, a vida. Vamos para a leitura dessa semana. Segue o canal, se você caiu de paraquedas nesse vídeo, segue o canal para acompanhar as leituras semanais de tarô aqui no Opala Tarô. Você é muito bem-vinda, muito bem-vindo ao meu canal. Curte esse vídeo para essa mensagem chegar a mais arianos e arianas e comenta aqui embaixo se ressoou, ok? Primeira carta, 4 de ouros. Qual que é o alerta que o tarô quer dar para você nessa leitura de hoje, hein? Lembrando que a leitura pode estar espelhada, tá, gente? Então, e não vai ressoar com todo mundo. Então, pega o que for para sua vida, o que não for, deixa para as outras arianas, outros arianos. Estou falando com muita gente nessa leitura. 7 de paus. A estrela é um alerta de alguma coisa que você está excedendo, de algum movimento que você quer fazer, tá? Existe alguma coisa aí que você está planejando e o tarô fala que calma, ainda não é a hora de você fazer isso. Ainda não é hora de você tomar essa atitude, exatamente, ó, atitude, de você conversar com essa pessoa, de você comunicar aquilo que você quer comunicar com essa pessoa. Talvez você queira dizer coisas que estão entaladas aqui na tua garganta e você precisa pôr para fora, ou você precisa fazer um movimento específico, tá? Um movimento específico para qualquer tipo de movimento que você tenha na sua cabeça, gente, que você esteja intuindo no momento dessa leitura. A espiritualidade, ela tá te falando que não é o momento agora, tá? Para você segurar um pouquinho isso, por resistir a esse impulso que você está tendo de fazer esse movimento e guardar essa energia um pouco para quando chegar a hora você fizer esse movimento, porque ainda não é essa hora. Você ainda está trabalhando internamente, gente. Você ainda está passando por um movimento de cura. Você está curando alguma coisa que você precisa desse momento agora, é importante para você. Então, continua quietinho aí, quietinha, faz as coisas que você tem para fazer no dia a dia, tira o hiperfoco um pouco desse problema, tá? Desse projeto, desse plano, dessa ideia que você tem de fazer, de falar com alguém, de fazer um movimento. Vamos tirar mais cartas para a gente entender essa leitura de hoje. 6 de paus. O mago, esse momento ele vai chegar, tá? Caiu o arquétipo do mago. Esse momento ele vai chegar na hora certa. Você provavelmente vai ter a assertividade que precisa para fazer isso quando chegar a hora, e você vai ter uma boa resultante aí, um bom resultado desse movimento, desse problema que você tem. Mas o tarô tá falando que você precisa ainda trabalhar em questões que você ainda não trabalhou, tá? Você ainda precisa de um pouquinho de rotina, de um pouquinho de profundidade em termos de conhecimento, de autoconhecimento. Ó, o avião passando, confirmando, para você poder fazer esse movimento e poder exercer isso que você quer, falar com essa pessoa, né? Exatamente, analisar a situação com calma, sem pressa, sem desespero. Você viveu até hoje sem ter feito esse movimento, sem ter falado com essa pessoa, sem ter agido dessa ou daquela forma. Não é agora que você vai entrar em desespero. Então relaxa, tira um pouquinho o hiperfoco disso. Vamos ver na leitura do oráculo, que eu vou fazer a seguir daqui a pouco, para ver se cai um complemento legal. Eu acho que vai cair, porque essa leitura está muito específica. Quem está me assistindo está ressoando, eu tenho certeza. Você aí, ó, 5 de copas. Tá? Eu posso estar falando, gente, nessa leitura de reconciliação, porque não tinha caído a energia de copas, mas eu intuí, eu peguei a energia aqui na mesa de relacionamento, tá? E aí caiu agora
o 5 de copas. Eu posso estar falando muito de relacionamento aqui, não necessariamente relacionamento romântico, mas eu posso estar falando também com uma vontade de retorno, tá? Uma vontade de reconciliação. Ou se esse namoro está em crise, se esse casamento está em crise, eu posso estar falando de você querendo fazer um movimento. E esse movimento pode ser tanto se afastar como resolver essa situação, colocar a pessoa na parede e conversar com a pessoa, né? Dizer para a pessoa as coisas que estão te incomodando, tá? Perguntar para elas dúvidas que você tem a respeito do relacionamento, a respeito do que ela pensa sobre você, do que ela quer para o futuro do casal. Então eu vejo vocês colocando a pessoa na parede e conversando francamente, tá? Sem muitas papas na língua aí não. Parece que não tem muita paciência para isso não, porque tem o as de espadas ali na cabeça. Então é até um movimento para você se sentir aliviada. Esse processo é para você sentir um alívio, porque você está meio que angustiado com essa situação. Você precisa colocar isso para fora. Exatamente, vontade de deixar essa situação, vontade de ir embora. Tamanho incômodo que isso está causando em você. Então você querendo sair, ir embora, deixar a pessoa ali mesmo. E sabe que sem aquela... Sabe aquele sentimento que você está no teu limite e aí você pensa a pessoa e fala assim, ó, ou a gente vai resolver isso agora ou eu vou embora agora. Vou pegar minhas coisas e vou embora. O que você decide? Você não vai dar muita opção para a pessoa, não. A pessoa vai ter que escutar ou tchau. Né? Essa que é a... Ariano já é meio assim, né? Energia de fogo, aquela energia que sai queimando tudo quando está alterado, né? Mas aqui está dizendo que você tem razão, tá? Que você, para você estar nessa situação, é uma situação que está vamos dizer assim, a labareda ela está aumentando para que você haja. Você precisa agir, parar de reprimir aquilo que você sente, aquilo que você quer. O que eu acabei de falar? Rei de espadas. Você precisa agir nessa situação. Ou você precisa cortar. Alguma ação você vai ter que tomar em relação a essa pessoa. Ou conversar, ou se afastar. Existe alguma coisa que precisa ser feita. E se não for sobre relacionamento, gente, aplica a mesma coisa. Não é hora de você fazer esse movimento, de você fazer essa viagem, de você falar com essa pessoa que não é teu namorado, namorada, ou um familiar, de você fazer um movimento muito brusco na tua vida, tá? Um movimento que vai mudar aí as estruturas daquilo que você está acostumado na tua rotina. Não é hora de fazer isso. Continua na tua rotina atual. O momento para você agir vai chegar e você vai sentir no teu coração. Vamos ver nas próximas leituras, tá? Se inscreve aqui no canal se você não se inscreveu, para você acompanhar as leituras diárias. Curte esse vídeo, gente. Eu vejo que tem muita gente que assiste e não curte. Curte esse vídeo para a leitura chegar a mais arianos e arianas. E comenta aqui embaixo se ressoou com você, se você quiser compartilhar alguma coisa comigo, tá? Vamos para a última carta e a gente pula pro oráculo. Dependurado, cansaço, né? Essa carta já diz por si só, né? Não que ela tenha só esse significado, claro que não. Mas nesse caso é isso mesmo. É desgaste, drenagem energética, é você se sentindo exausto. E eu tô escutando aqui na leitura, gente, no meu ouvido, uma frase assim, eu quero ir embora, sabe? Quero ir embora. Eu posso estar falando aí com pessoas que querem ir embora mesmo, que querem deixar um relacionamento, um ambiente. É como se você tivesse cansado de estar nesse lugar e de estar sempre raciocinando sobre tudo e tentando encaixar as coisas sozinho, e tentando fazer as coisas entrarem no eixo novamente, porque você tem essa razão forte, essa racionalidade. E a pessoa, sabe, sem fazer muita coisa, e você tendo que se desgastar o dobro para poder colocar as coisas no eixo. Elas ficam por um tempo, elas ficam sim, mas elas saem de novo, porque as coisas precisam estar alinhadas para você resolver isso que você quer resolver. Por isso que o tarot está dizendo para você esperar o momento certo para fazer isso.
Vamos complementar com a leitura do oráculo, que é importante. A estrela, a espiritualidade, ela tá com você nesse processo e ela tá como se fosse com a mão na sua cabeça, falando assim, calma. Sabe aquele meme do Instagram que tem aquele espiritualista falando com vontade de falar muita besteira, e aí Deus coloca a mão na cabeça dele e fala assim, não, meu filho, ainda não é o momento. Então é isso que está acontecendo com você. A espiritualidade, ela tá te freando para você não fazer isso agora, e em alguns casos você tem razão de estar assim, e esse seu movimento ele vai trazer frutos muito positivos para a tua vida, mas esse não é o momento ainda. Vamos ver aqui na leitura se cai a razão pela qual esse não é o momento ainda, tá? Pode ou não cair, vamos ver. Se a espiritualidade assim permitir que a gente saiba, vai cair aqui na leitura. O navio. Você vai passar por um processo de autoconhecimento muito grande, você já está passando por isso, e você vai pegar o teu navio e vai navegar em rios e mares que você não conhecia. Então é um convite para você sair para o desconhecido. Pega esse convite dessa leitura de hoje para você sair para o desconhecido. Eu estou falando tanto externamente, gente, você saindo para viajar, saindo para conhecer, em busca de conhecimento, de informação, né, de experiência, quanto eu estou falando internamente, você se conhecendo melhor, fazendo uma terapia, analisando aquilo que está acontecendo, trazendo para o teu consciente, analisando o teu inconsciente, tá? Então o navio ele vai falar sobre esse processo que você está passando nessa bagunça toda. A árvore talvez ela venha responder a nossa pergunta em questão aqui nessa leitura, nossa pergunta X. Por quê? Porque a árvore ela vai falar da tua necessidade de se centrar em si mesma, em si mesmo, de pensar sobre o que você quer. Então, se o que você quer é resolver essa questão com essa pessoa, com esse ambiente, se o que você quer é fazer um movimento X ou Y, você precisa se conhecer mais e precisa entrar dentro de você para entender o que está acontecendo de fato, né? Você precisa sintonizar com aquilo que você quer. Uma das coisas que vai te orientar nesse processo é saber para onde você quer ir, tá? Porque se você ficar se ligando muito no passado, você não tem uma orientação futura, você fica muito aprisionada nos sentimentos. Se você olha para frente ou para cima e reflete sobre para onde você quer ir, essa pode ser aí uma ajuda a mais para você descobrir aquilo que você quer, né? O teu próximo passo da sua caminhada. E ó, o meu gatinho chegando para confirmar, vamos ver se ele vai atrapalhar a leitura, derrubar a câmera. Espero que não. Esperar o princeso passar, né? Fazer sua passagem na passarela do tarô, bagunçando as cartas da leitura. Vamos para a última carta, mais 2 cartas para a gente encerrar a leitura de Áries. Os peixes. Os peixes vão complementar o navio, mas com mais sutileza, tá? Trazendo um pouco de Jung. Os peixes eles vão falar de você explorando novos caminhos e de você se libertando de crenças limitantes, de você se libertando de crenças que podem estar te aprisionando, de crenças que você tenha que definam quem você é. Essa leitura, gente, ela tá muito profunda, viu? Se você quiser assistir de novo, fica à vontade. Essa leitura tá muito profunda. O tarot tá te orientando a pensar sobre para onde você quer ir. Os peixes, eles trazem a liberdade, tá? A espiritualidade, a própria simbologia da espiritualidade. É a liberdade de nadar para onde você quiser, né? O que mais tem nesse planeta é água. E os peixes, eles migram para onde eles querem, né? As criaturas marinhas. Então você precisa pensar para onde você quer migrar, onde que a tua energia está focando. Ela está focando nisso que você quer ou ela está focando em outros problemas? Por isso que você precisa parar nesse momento e não agir por impulso. Porque se você agir da forma como você está, o resultado ele não tende a ser positivo, porque vai ser uma ação impulsiva,
É o que o tarot está dizendo. Você tem o arquétipo do mago que caiu aqui na mesa, ou seja, você tem as ferramentas necessárias para fazer isso dar certo. Mas você precisa do teu mental em paz, tá? Precisa estar equilibrado para fazer isso. A montanha diz que esse processo, ao mesmo tempo que ele traz uma sobrecarga para você, é um processo que vai te limpar, vai te trazer completude, vai te fazer crescer nesse caminho, tá? Vou tirar uma cartinha de Osho para a gente encerrar a leitura de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Tá um pouquinho complexa a leitura. Faz tempo que eu não faço uma leitura complexa assim para Áries. Mas é o que é, né, gente? É a mensagem da espiritualidade. Para aqueles que tocar o coração, vocês vão saber do que o tarot está dizendo. O que eu falei? Não mente. Essa carta, gente, ela vai falar, ela é muito bonita, tá? Ela tem uma simbologia muito, muito bonita e profunda. Ela vai falar da espiritualidade no teu sofrimento, o papel da espiritualidade no teu sofrimento e nos teus momentos de sombra. A espiritualidade, ela age também quando você está para baixo, quando você tem os problemas para resolver, quando você está perdido, tá vendo que tem um vazio? Você perdida, sem saber para onde ir, o que fazer a seguir, mas querendo sair de onde está, né? Querendo se impulsionar para fora disso que está sentindo. E a espiritualidade, ela vem falar assim, calma, isso também vai passar, assim como dizia Chico Xavier, isso também vai passar, mas você precisa de paz, você precisa relaxar, você precisa meditar, tá? Então, silenciar tantos pensamentos, tantas preocupações, tanta ansiedade. Então, silencia, se você está vendo esse vídeo atemporal, silencia um pouco essa energia de angústia, medita, vai exercer a tua fé para você tomar um banho de luz, sabe? Um banho de fé para afastar qualquer coisa negativa que esteja no teu etéreo aí, para você ter mais clareza mental, tá? Se cuida mais nesse processo, que isso vai te preparar para tomar a melhor atitude que você poderia tomar na tua vida. Tenha certeza absoluta disso. Você estando mais saudável, mais preparada, tá? Também, talvez, no teu financeiro, você vai poder tomar a melhor decisão e o resultado vai ser o melhor possível para o teu momento. Essa foi a mensagem para Áries dessa semana. Espero que vocês tenham gostado, gente. Curte, compartilha, comenta, segue o canal Palatarô. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.